Paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o missionário Flávio Caetano, estou falando aqui do deserto do Chile, sou missionário aqui juntamente com minha família. Queridos, estamos vendo um contexto no Brasil a qual nos chama muita atenção. E essa situação se inicia nos Estados Unidos aí por volta dos anos 90, vem ganhando grande força no continente americano, melhor, no país dos Estados Unidos, e pega todo o continente americano, vamos dizer assim, toda a América ali, toda a América Central, principalmente alguns países da América Central, ali alguns países do Caribe, e chegou na América do Sul também com grande força nos anos 90, que era aquele movimento de pedir dízimo na televisão para apoiar igreja e obras sociais. Isso não parou somente nos anos 90, isso foi ganhando mais força. Agora, com as mídias sociais, isso está mais forte do que nunca. Vemos muitos pastores usando os canais de internet, de youtuber, para pedir dízimo para trabalhos sociais, para trabalho da igreja. Eles colocam suas fotos, eles colocam dando alimento para moradores de rua, e pedem em troca aí o dízimo das pessoas que estão assistindo aquele vídeo, aquelas fotos, e dizendo para eles apoiar esta obra. Primeira coisa, meus queridos irmãos, eu quero ler com vocês uma palavra que está em Gênesis. A minha Bíblia está em espanhol, perdoa-me os irmãos que a minha Bíblia está em espanhol, mas é Gênesis capítulo 14, você pode ler na sua Bíblia em português aí, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, sacou o pão e o vinho, ou tirou o pão e o vinho, e abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão, bendito seja o Deus de Abraão, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu a Abraão o dízimo de tudo para Melquisedeque. Essa história é uma história muito interessante da Bíblia, onde mostra Abraão vencendo uma grande batalha e dando dízimo para Melquisedeque, este rei de Salém. Ele vence a batalha, ele resgata o seu sobrinho Ló, que estava sendo levado cautivo, e ele consegue ainda resgatar as riquezas da cidade que Ló morava. Ele devolve as riquezas para o rei da cidade, tira uma porcentagem e dá para aqueles que foram guerrear com ele, que foram atrás do seu sobrinho com ele. Ele ali abençoa cada homem que estava junto com ele, e também ele tira 10% de tudo daquela riqueza que ele conquistou, indo atrás do seu sobrinho Ló, e também resgatando não só Ló, não só as riquezas da cidade, mas também os moradores da cidade. Ele devolve tudo ao rei desta cidade. Meus queridos irmãos, o que me chama a atenção aqui, numa parte de que vamos colocar uma exposição nesta mensagem, Abraão, ele dizima na mão daquele que alimentou ele. Se você perceber, você vê que Melquisedeque alimenta Abraão, e Abraão dizima na mão de Melquisedeque. Se você vê outra coisa, Melquisedeque era sacerdote. E quando falamos de sacerdócio, falamos de liderança. Abraão recebe o alimento da liderança e dizima na mão da liderança. Agora, se nós olharmos, você que tem a convicção e a fé de dizimar, porque não é todos que têm a convicção nem a fé, e não é todos que querem dizimar, e o dízimo não é obrigatório. O dízimo não é obrigatório. Mas aquela pessoa que tem convicção e fé e quer dizimar,
ela tem que dizimar na mão daquele que está alimentando ela. O alimento ele vem da onde? O alimento ele vem do céu, é espiritual o alimento. Mas tem um sacerdote terreno que está distribuindo este alimento. Vamos resumir então a história. Você não pode congregar dentro de uma igreja aonde tem um sacerdote, um pastor que te dá alimento espiritual, que quando você necessita, você chama no telefone, ele vai na sua casa conversar com você, com sua família, orar por você e para a sua família. Ele está disponível quando você tem uma dificuldade no seu casamento para receber você e seu marido e aí vocês entrarem num acordo. Não tem possibilidade de você deixar de abençoar esta obra que está te acolhendo para abençoar outra obra que está nas redes sociais. Porque você está vendo vídeos de moradores de rua recebendo alimento, porque você está vendo o pastor falando que Deus vai tocar no seu coração para você dizimar. Você tem que dizimar na mão daquele que está te alimentando. Então, se você tem esta prática, você está cometendo um grande erro. O que eu aconselho você? Eu aconselho você a dar uma oferta de amor para esta obra que está na internet, nas redes sociais, eu não sei, na televisão, na rádio. Se você sentir no coração e você conhecer a conduta destes pastores, você pode ofertar na vida deles, ofertar nesta obra, mas não tirar o seu dízimo para dizimar esta obra. Por quê? Porque aí você está tirando o dízimo e colocando na mão daquele que não está te alimentando como alimenta o seu pastor da sua igreja. Quando você tem uma dificuldade no seu casamento, exemplo, você vai chamar este pastor da internet para conversar com seu esposo, com a sua esposa? Não vai. Quando você tem uma dificuldade espiritual, você vai chamar eles para orar para você? Não vai. Se alguém está na sua casa sofrendo, enfermo, na cama, você vai ligar para o pastor da internet e falar, vai na minha casa orar? Não. Quem vai orar na sua casa? Dízimo tem que ser dado na mão daquele que está te alimentando espiritualmente. Que você fique com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida.